Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Dataflex. Hoje nós queremos passar uma última etapa aqui dessa primeira parte, ainda sobre essa importação de arquivos CSV. Porém, hoje nós vamos usar lista, né, de dados, arrays no caso, variáveis do tipo array, para a gente ver como que a gente faz essa manipulação aqui no Dataflex. Para isso eu disponibilizei para vocês aqui um outro arquivo, que é esse crediário.csv, e se abrirmos aqui com o Notepad, mas vamos ver, eu até coloquei aqui uma linha inicial contendo o nome das colunas. Então nós temos aqui um código de cliente, número de contrato, né, a parcela, data de emissão e vencimento, valor da parcela e valor pago. Nós temos algumas parcelas aqui, inclusive até que tem algum tipo de pagamento, né, parcial, e assim por diante. Se nós até fizermos aqui uma... vamos abrir aqui, ó, pelo Excel, pode ser aí até. Nós vamos perceber aqui o seguinte, deixa eu colocar essas colunas aqui só para a gente observar direitinho, porque nós vamos somar elas lá, então até mesmo para questão de conferência, né? E aqui nós temos vou colocar aqui, ó, o saldo, né? Então, basicamente isso daqui, tá? Temos aqui, inclusive, alguns clientes que são repetidos, 95, nesse 500 que tem várias vezes, e a nossa intenção aqui é exatamente acumular os valores, né, de cada cliente, para a gente usar isso como uma forma aqui uma forma didática para a gente trabalhar. Vamos lá, então vamos remover aqui esse corpo aqui, né, onde lê cada uma das coisas daquele arquivo antigo. Nós também vamos remover aqui, ó, o local onde coloco o nome do arquivo, porque aí eu vou ensinar mais dois detalhezinhos básicos aqui para vocês, para nós fazermos o seguinte. Vamos fazer de conta, né, que selecionamos o arquivo aqui. Eu até vou trocar o nome desse objeto. Olha, vamos colocar aqui o arquivo. Vamos colocar aqui até esse botão de executar, só para a gente deixar bem certinho. E aí, o que acontece? Vamos imaginar aqui que nós queremos copiar, queremos capturar, né, queremos obter aqui qual é o nome que a pessoa vai colocar aqui desse arquivo, para nós podermos fazer a leitura dele, daquilo que foi informado. Então, como é que nós fazemos isso? Nós vamos aprender aqui o tal do getValue. A gente usa muito isso para poder obter o conteúdo, né, o valor de um objeto. E aí, é claro, vamos colocar como já aprendemos o nome do objeto, self, esse arquivo. Isso aí. Dessa forma nós vamos conseguir ler aqui. Eu até vou colocar aqui, ó, só para fazer um show LN. A gente está lendo só a primeira linha, né, mas só para a gente ter certeza que ficou correto. Ó, C atual curso. Crediário.csv. Leu todas, então funcionou, né? Eu já estou dando repeat aqui, tá certo, por isso que ele leu todas. Mas aí na próxima vez eu vou ter que informar aqui de novo. Nós ainda não colocamos aqui a opção de selecionar, né? Vamos deixar isso para outra situação. Então vamos aprender o segundo detalhe que eu tinha dito, que é o seguinte: nós vamos
nós vamos escrever aqui. Então, vamos fazer de conta que nós temos aqui um arquivo de configuração. Eu quero armazenar a informação de qual foi o último arquivo que nós usamos. E aí, sempre quando a gente abrir a tela, ele vai trazer essa informação e aí eu altero se eu quiser, tá? Então, como é que a gente faz isso? É basicamente uma estrutura muito parecida com esse Direct Input, tá? Nós vamos fazer o que? Direct Output. Mesma coisa, qual é o canal e qual que é o nome do arquivo. Vamos colocar fixo aqui assim, ó, tá? Colocar pronto. E aí é a mesma situação, close output. E o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos usar o write line. Channel. E aí vamos escrever essa informação do esse arquivo, tá? Vamos fazer aqui. Vamos fazer parte a parte aqui para vocês perceberem, tá? Pronto, vamos abrir aqui para dar uma olhadinha. Então ele gerou, ó, treinamento.cfg. Vamos observar o que tem aqui dentro, ó. Então ele tem uma linha com o nome do arquivo que nós usamos. E aí agora nós podemos fazer aqui com que ao abrir a tela a gente carrega essa informação para cá. Como é que a gente faz? Como em qualquer outra linguagem, nós temos que fazer isso dentro de um evento, né? No caso, nós vamos fazer isso dentro do evento que é a da abertura da tela, como se fosse um load, né? No nosso caso aqui é esse evento aqui, o activating. Então, quando ele está ativando a tela, né? Nós vamos fazer esse forward aqui, que é para dizer para ele executar esse método dentro, né, da classe superior a ele, né? Esse forward aqui é para executar da superclasse, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu não fizer isso aqui, a tela não abre. Por quê? Porque eu estou sobrescrevendo o evento, mas eu não deixei ele realizar o trabalho dele, né? Então, seria não, é isso daí. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos fazer a mesma coisa, vamos criar aqui uma variável, uma outra aqui para o canal. Então, aquela questão de escopo, né? Cada um tem o seu escopo. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. New channel. Para liberar o canal. E aí vamos fazer aquele mesmo esquema de direct input. E o nome do arquivo, nós vamos, o arquivo de configuração, né? Vamos usar o mesmo, vou colocar aqui, claro. Vamos fechar a leitura. E aí vamos fazer aqui, ó, headline. Pronto. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer um get value, vamos fazer um set, né? Então get set padrão, um para capturar, outro para atribuir, para setar. Então set value, o arquivo self to esse arquivo. Então se existir a configuração ele vai setar, se não existir vai setar em branco, né? Não tem problema. Então tá lá, setor bonito. Vou até colocar aqui um break para vocês observarem. Então, ó, se eu vier aqui atrás, olha, a tela não abriu ainda, né? Porque ela está no meio do procedimento do evento de abrir, né? Tá? Ó,
E aí ele vai fazer o trabalho de leitura, localizou, por isso que ele vai setar corretamente. E aí sim ele fez o trabalho de abrir. Então, maravilha. Assim a gente pode carregar qualquer tipo de dado do banco de dados para dentro dos componentes ali, se for preciso. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente vai observar, deixa eu executar aqui, é o seguinte. Ele leu tudo certinho, né, todas as linhas, mas a primeira aqui é uma linha que contém a relação das colunas. Essa linha para nós ela não tem validade, porque ela não contém código de cliente, nada dessas coisas, né? E acontece muito de vir informação assim. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma leitura aqui, ó, fora do repeat, ou seja, assim que eu iniciei a leitura do arquivo, eu vou ler a primeira linha e vou descartar ela, né? Assim, é simplesmente assim, eu li ela e depois eu já vou ler aqui a próxima, vou ler a próxima, né, e elas em sequência. Aí de forma que essa primeira aqui, ela vai ser descartada, né? Então, se eu fizesse um show LN aqui, a gente ia ver que não vai mais aparecer. Tudo bem. Não vou nem fazer porque você já tem certeza disso. Então vamos ler aqui, ó. Da mesma forma, vamos tratar, né, ó, o string list, a linha, eu quero o valor do, perdão, é o delimitador, quero o valor do item 0 para o código do cliente, né? Depois, contrato, parcela, vamos deixar, emissão, vamos pegar aqui o vencimento, né? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Vamos pegar aqui o item 4. Vamos criar aqui uma outra variável, ó, de vencimento. 4, 5 e 6. Vamos criar aqui, ó, duas variáveis de número. Number, valor de parcela e valor pago. Vamos criar logo aqui também assim, ó, valor total de parcelas, valor total pago. E aí, vamos ler aqui, ó, o 5 e o 6. Parcela, pago. Só para a gente conferir, vamos mostrar aqui o código. E vencimento, parcela, menos, vou até colocar assim, ó, menos o VR pago, igual, aqui a gente pode fazer uma expressão, tá, ó, valor da parcela menos NVR pago, ele já vai printar para nós aqui o saldo, né? Beleza, então se observarmos aqui, no caso dessas, como essa aqui que tem valor pago aqui, ó, é parcial, né? Então ficou como nós temos aqui na nossa planilha, R$ 1.300, né? 1.000, 1.300, 200, 180, tá tudo batendo. Então, vamos prosseguir aqui. Nós queremos o total geral, né? Que é uma coisa que não apareceu aqui, para a gente poder conferir. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos agora trabalhar com as variáveis apenas. Então, olha, eu tenho aqui a variável total de parcelas, e aí eu vou somando a ela o valor de cada uma das parcelas, né? A mesma coisa com o valor pago.
E aí, depois que nós terminamos aqui toda a leitura, né, eu posso vir aqui, ó, fazer assim, né. E aí vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Total pago, que é igual. E aí vamos colocar aqui a mesma expressão, hein? Total de parcelas menos total pago. Isto. Vamos executar. E aí, ó, 2.260, 10, 307 e 39. Olha, bateu aqui com a nossa planilha, né? As 3 colunas, tudo certinho. Então, estamos no caminho certo. Pois bem, então para a gente poder trabalhar aqui com o array, né, vou até comentar aqui, ó, até comentar aqui esses shows, né? A gente no momento não é o que a gente vai querer trabalhar. Então vamos lá. A nossa intenção aqui para fazer o uso de arrays é a questão de clientes, né? Nós vamos tentar, nós vamos agrupar por cliente. Queremos saber qual é o total de cada cliente, valor de parcela, valor pago e valor pendente. Então nós temos aqui os códigos para fazer essa separação. Vamos fazer aqui dois arrays. Vamos ver aqui, um só bidimensional. Eu acho que pode ser. Vamos lá. A gente costuma colocar esse prefixo aqui ó, de array, tá? Então AN é array de número crediário. Então é isso daí. Eu vou colocar aqui um breakpoint. A gente não fez nada com ele, só pra gente ter uma noção, tá? Olha, passando aqui o mouse, ele já vai dizer que essa daqui de cima, olha, tá entendendo que é um número, né? E esse aqui está dizendo que é um array, né? E que ele não tem nenhum elemento, 0 elementos. Vamos colocar ele aqui para o Whats, né? E ele vai dizer aqui que não tem nada dentro dele. Se tivesse aqui, a gente conseguiria abrir aquele aqui estruturado. Eu até vou fazer um teste básico aqui, ó. Vamos fazer de conta aqui que nós temos dois valores estáticos aqui, ó, só para a gente poder simular aqui, ó. Vamos mover aqui 1500 para uma primeira posição, tá? E vamos mover aqui R$2.000 para uma outra posição. Então, vamos lá. Então, se a gente passar o mouse, ele vai dizer que tem 2 elementos, né? E como em qualquer outra linguagem, ele vai começar do 0. Então, 0 e 1. Tá aqui. Então, se você ainda não tinha visto, talvez até em nenhuma outra linguagem, então é assim que vai funcionar uma lista, né? Básica aqui, uma variável que é desse tipo aqui, array, né? Uma lista, nesse caso aqui, de números. Então a gente tem a posição e dentro dessa posição a gente pode colocar um dado e assim ela vai conseguir carregar dados em série, né? Diferente dessa daqui, por exemplo,
aqui ela não tem nada. E aí vamos imaginar aqui, ó, né? Isso aqui é bem tranquilo de se compreender, ó, mas eu vou fazer para vocês compreenderem, né? Ó. E eu vou colocar o breakpoint aqui agora. Para vocês verem a diferença, né? Enquanto esse array ele contém essas informações, e nós vamos poder acessar, né, modificar. Essa daqui que é uma variável de um tipo simples, ele não tem nada, está zerado, contém zero, né? Então eu apertei aqui F10, então ele executou isso aqui e os 100 reais estão lá dentro. Se eu fizer aqui agora 180, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente sobrepor, porque ela é uma variável simples. Você pode atribuir valores sobrepondo, né? Ao passo que essa aqui a gente consegue ir mantendo dados em posições diferentes. Então, qual que é a nossa intenção aqui? Isso foi só para vocês compreenderem. Nós queremos armazenar ali dentro os dados separados de cada cliente. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos aqui, temos já a leitura desses dados em sequência. Então, nós vamos passar a colocar essa informação ali dentro dessa seguinte maneira. Vamos pegar aqui o valor da parcela, né? E vamos colocar ali dentro do AN crediário. E aqui sempre, né, ele vai pedir qual é a posição. Aqui no Dataflex, se nós tivéssemos colocado assim, por exemplo, 10, significaria que ele era uma lista estática de 10 itens, né? Quando você não coloca nada, então é uma lista dinâmica, e aí ele não tem limite, ele vai crescendo de acordo com aquilo que a gente tem necessidade. Então, nós vamos colocar em qual posição? Na 0, na 1, na 10? Não, eu vou colocar na posição daquele cliente. Então, o código do cliente é que vai dizer para onde é que esse valor vai, né? Então, vamos pegar aqui, só para a gente acompanhar no debug. Então, ele está aqui com esse primeiro cliente, que é o cliente 300, né? Olha, ele acabou de colocar e ele passou a ser um array de 301 elementos. Por que isso? Porque os primeiros 300 aqui, olha, nós não usamos, né? Mas como o código do cliente é 300, então ele pegou esses R$1.000 e colocou aqui dentro, tá? As demais posições ficaram aqui abertas aqui sem nenhum dado. Mas quando nós chegamos aqui, por exemplo, ó, no 95, né, 296, ele vai pegar e vai usar essa posição, né? Vai chegar o momento em que ele vai preencher. E da mesma forma para cima, vai chegar uma hora que ele vai crescer ele tanto a ponto de ter esse volume de itens aqui com vários intervalos no meio sem usar, tá? É um desperdício de memória. Se estivermos fazendo leitura de um arquivo de milhares de itens, não é o jeito que a gente costuma utilizar, tá? Mas para ficar mais simples aqui, eu estou usando assim para a gente compreender. Então eu vou deixar ele passar e vou colocar o breakpoint aqui no finalzinho, ó. Isso, ele leu tudo agora. E aí, ó, 296, como eu tinha dito, ó, tá vendo? Ele já localizou e colocou lá os 200. Só que ele tem duas de 200, né? Aqui não estamos fazendo nenhum tipo de operação ainda, só estamos alimentando, né? Colocando lá como 95 também aqui, ó. Ele tem, ó, dois títulos de 3.330. Esse 500 aqui tem uma série de valores, olha, mas ele tem um aqui que é o último de R$13,16, né? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele veio aqui e sobrepôs, né? Foi sobrepondo até que ficou com esse valor. Então, isso quer dizer o quê? Que nós devemos fazer aqui uma somatória, né? A gente tem que pegar o que já existia antes e somar. Então, vamos executar novamente aqui, ó. Vou tirar aqui esse breakpoint para a gente compreender a lógica. Olha, nesse momento ele está com nenhum elemento, né? Porque a gente vai adicionar aqui o primeiro cliente.
Se eu vier aqui, ó, e somar, vamos imaginar aqui, eu vou até criar uma variável para ficar separado aqui, vai ficar mais didático, olha. Valor do crediário daquele cliente, vamos lá. Valor do crediário. Então, antes de somar, antes de sobrepor, né? Vamos imaginar aqui que eu faço assim, ó. Eu vou pegar o que está lá dentro e vou jogar para dentro do valor do crediário. Que aí na hora que eu for atribuir por cima, eu vou colocar assim, ó. Eu vou pegar o valor do crediário mais, né, ou seja, o valor que já existia lá dentro, mais essa parcela que eu estou processando nesse momento e vou atribuir novamente. Só que aí, olha só, aqui é o código 300, então ele vai pegar o que existe na posição 300 e vai jogar para cá. Só que nesse caso aqui, por exemplo, olha, vai dar um erro, né? Porque ele não tem nenhum elemento ainda. Então, quando ele tentar acessar aqui, ó, a posição 300, ele vai dar um erro. Deixa eu mostrar para vocês aqui acontecendo, né? Olha lá, ele vai falar que é um índice inválido e, né, a gente tem que tratar isso. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, em situações como essa aqui, gente, sempre temos que mover zero para essa variável aqui. Por quê? A gente está aqui no laço de repetição, lendo vários itens de vários clientes. E pode ser, num caso como esse daqui, ó, que como nós vamos colocar um critério, a gente nem sempre vai acessar, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu não poderia acessar porque não existe ainda. Então, como a gente está num laço de repetição, essa variável pode conter o valor do crediário de um outro cliente que ele processou no item anterior que ele estava lendo. Então, nós vamos acessar aqui, ó, essa função que é size of array. Ela vai dizer para nós qual que é o tamanho do array. Estava dizendo ali que ele era de 0 posições, né? Então, nós queremos saber que tamanho que ele é. Então, ele precisa, para a gente poder acessar essa posição 300, ele precisa ser maior ou igual, tá? Ou seja, ele precisa de ser maior ou igual a 300. Se ele for maior ou igual a 300, então a gente pode acessar que não vai dar nenhuma mensagem de erro. E aí ele vai pegar o conteúdo e vai jogar para dentro da variável aqui do total, e aí sim a gente vai poder somar. Se ele não tiver esse critério e não acessar, nós por segurança zeramos a variável e ele vai adicionar a primeira parcela aqui, que vai ser somado aqui a zero, e ele vai inicializar aqui essa posição do array com o conteúdo dessa variável. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um breakpoint, né? Senão não dá pra ver. Isto. Agora ele disse, ó, que tem 2180 elementos, porque o maior deles aqui, ó, 279, né? Então quer dizer que ele fez certo. Inclusive, ó, 279 só tem um, que é de R$42. Vamos ver se ele está correto aqui, para ter certeza que não somou com ninguém, ó, tá certo, R$42. E se a gente vier aqui olhar, por exemplo, aquele 500, olha, aí ó, ele mostrou aqui, é um valor bem maior, porque é esse que tem essa série de valores quebrados e ele foi somando tudo, tá? Então, funcionou perfeitamente. Agora, o que a gente pode fazer? Aqui fica ruim para visualizar. Vamos ver se está tudo certo. A gente vai percorrer, tá, esse array aqui. Então, vamos lá. Vamos usar as mesmas variáveis aqui, ó. Depois que terminou toda a leitura, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um outro laço de repetição. Agora vamos usar o for, né? Vamos usar a variável código, ou seja, ele vai incrementar ela de onde nós dissermos, de um ponto inicial até o ponto final.
E nós vamos começar do zero, é claro, né, porque o array começa do zero, até onde? Até o tamanho total do array. Então nós vamos usar de novo, ó, que usamos lá em cima, ó, o tamanho do array crediário. Só que ele começa do zero até o 2.180, né? Então nós não podemos acessar ele, ele vai dizer que tem 2.180 itens, mas na verdade é do zero até o 2179, né? Quer ver, ó? Vamos fazer novamente aqui, ó. A gente tem que colocar aqui um menos 1, porque como ele começa do zero, ele vai dar um erro se a gente tentar acessar. Olha, 2.180. Ele é 2.180, só que ele tem esse tamanho completo, né? Só que o último item é 2179, porque ele começou do zero. Então, se a gente tentar acessar até o 2.180, ele vai dar um erro igual que ele aconteceu anteriormente, índice de array inválido. Então, vamos colocar essa expressão aqui, ó, aqui no WhatsApp. Então, 2179. Aí aqui vai ficar correto. Então, vamos paralisar aqui. Então, esse código ele vai ficando de 0, 1, 2, 3, né? Então aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos capturar aqui assim, ó. Crediário. Qual posição? A posição de código to um valor do crediário. Aí vamos ver aqui, ó. Se esse valor for maior do que 0, indica que o cliente tem débitos. Então aí sim, vamos fazer o show line. E vamos dizer qual é o cliente. O cliente aqui é o código, né? E vamos colocar assim, ó, em aberto. E vamos colocar aqui o valor de crediário, né? E vamos fazer o seguinte. Vamos somar aqui, ó. Vamos tomar aquela variável novamente aqui, ó. NVR total de parcelas mais o crediário para NVR total de parcelas. E depois que terminar o loop, nós vamos fazer aqui um totalizador, ó. Total NVR total de parcelas. Inclusive, ó, vou até comentar aqui em cima onde soma ela, para a gente não ter problema de que vai pegar o total daqui com o total de lá e ficar duplicado. A gente quer usar ela isolada aqui. Tirar o breakpoint. Perfeitamente. Então agora ele imprimiu, olha só, os clientes na ordem certinho de código, com o total de cada um tem aberto. E aqui, ó, batendo com a nossa planilha, 12, 567, 39. 12, 567, 39. Então, é isso daí, pessoal. A gente conseguiu ter sucesso em tudo aqui. Nós temos aqui o valor pago. Poderíamos também fazer um controle. A gente poderia criar um outro array para trabalhar em paralelo com esse, ou poderíamos fazer com que esse array, ao invés dele ter uma dimensão como aqui, com que ele fosse um array multidimensional, né? Bidimensional. E aí a gente poderia, numa posição, armazenar o valor da parcela, na outra posição armazenar o valor pago, e lá no final a gente fazer o cálculo de um pelo outro para descobrir, tá? Mas não vamos avançar a esse nível aqui, apesar da lógica ser bem parecida, tá? Só teríamos que estar aqui sempre acessando, né, essa segunda posição, esse segundo colchete. Mas o que importa aqui é essa lógica básica de array para alimentar e acessar os seus dados.